açúcar. Conversa sem açúcar e sem mimimi. Meu brother Jeff. E aí, Léo? Jeff Mantovani. Beleza? Tamo junto aí. Nosso convidado. Nosso convidado que é Arthur Lima. Uau, já gostei da apresentação de vocês aqui. Seja Do bem-vindo, Jeff, mano. do Léo. Seja bem-vindo, Arthur. Esse nome buga meu cérebro também. E nessa live no YouTube a gente vai falar sobre vendas. Vamos conhecer mais o nosso convidado, Arthur Lima. É isso aí. A primeira pergunta que a gente faz é: como você veio parar aqui na plataforma? Uau, que doido, hein? Ó, só falar uma coisa. A gente tava procurando um título, né? Aí a gente acabou de falar o título da live. E o título de hoje é Não se emocione com histórias. Que doido isso, né? Mas na verdade, cara, eu tava falando mais cedo, por incrível que pareça, Jeff. Eu tava falando sobre histórias. E são 3 coisas que a gente tem que aprender a falar sobre histórias. A primeira delas é aprender a contar histórias. Vou falar aqui um pouco de histórias disso. A segunda é fale sua história. Olha que forte isso. E a terceira é faça história. Deixa um legado. Então a pergunta que para todos que estão assistindo aqui, pra gente, eu trago uma reflexão. Primeiro, por que a gente ainda não aprendeu a contar histórias? Porque de fato é o que emociona as multidões. Você quer encantar multidões, tem que aprender a contar histórias. E eu vou contar alguns aqui que vocês vão ficar assustados. Mas eu aprendi um pouquinho dessa história sobre storytelling, né? A arte de contar história, eu aprendi um pouquinho. A segunda pergunta que eu falo: qual história você conta da sua história, Léo? Que massa. Entendeu, Jeff? Porque é o seguinte, as pessoas não estão contando a história e por isso não marcam as pessoas. Só que tá uma parada. Ninguém quer saber da sua história. Ninguém quer saber. Porque quando você vai contar, dá sono. É por isso que você tem que aprender a contar histórias. Para não dar sono e você emocionar com a sua história. Então toda história tem um vilão, tem um herói, tem um conflito, tem um drama e tem a superação. Aí o povo gosta. Aí o povo gosta. Por quê? Porque tem que aprender a contar histórias. E eu falo, a gente aqui agora, a terceira e última pergunta. Nós estamos fazendo história? Nós estamos fazendo história. Estamos fazendo história! Por quê? O que a gente mais sabe fazer são histórias. Nós fomos feitos para fazer história nessa terra. E o problema é que as pessoas ainda não entenderam que eu vou já quebrar sua cabeça aqui. Não, mas esse negócio vai funcionar. Nem comecei a contar a história, tá? Mas deixa eu falar uma coisa, ó. O mundo não é dos espertos. Esse mundo é de quem, Arthur? O mundo é dos que fazem. Fazer história. Fazer história. Fazer história. Tá no fazer. E o que a gente mais vê são pessoas que não fazem o que precisa ser feito. Estão no lado romântico da história. E é por isso que não avança. Ah, minha história é bonitinha, não sei o quê. Eu vou contar um pouco da minha história. 16 anos, aos 13 eu fui chamado espiritual, aos 13. E ele já me falava o seguinte: eu te escolhi para as nações. Eu tenho um chamado para você. E eu nem atenção. Eu não sabia que aquilo se tratava. Eu não tinha consciência ainda. E a maioria das pessoas não fazem porque primeiro tem a tríade das crenças, né? Do ser, do fazer e do ter. Por que não fazem? Porque não sabem quem são de verdade. Não sabem quem são. Que nasceram para fazer. Aos 13 eu recebi meu chamado. Aos 16 eu já estava quebrando a alienação na minha vida. E já estava dizendo para o mundo que eu tenho objetivo. Alienação do quê? Olha aí, olha que forte. Do quê? Eu saí com o carrinho de vender picolé no portão de casa e meu pai me chamou. Aí meu pai falou assim: meu filho, vamos lá. Aqui em casa tem alimentação, tem comida. O que você quer fazer no meio da rua vendendo picolé? Nossa. Uau! Aí cara, o meu herói, o cara que me ensinou a trabalhar, o cara que me ensinou a honrar, o cara que me entregou tudo que eu precisava para crescer, para ter comunicação, me deu estudos. Falando isso, eu disse: eu vou voltar agora mesmo. Eu pensei: eu vou voltar. Só que naquela hora, o que era mais forte, sabe o que era? O meu objetivo. Você tinha o objetivo de comprar alguma coisa, de fazer alguma Olha que coisa? interessante, a pergunta foi boa. Qual era o meu objetivo naquela hora? Era simplesmente... Você não vai brincar comigo agora não, né? Ó, era jogar fliperama, mano. É um bom objetivo. É um objetivo válido. Mas olha só, eu jogava The King of Fights, mano. The King of Fights. Era legal demais, era muito bom. Só que é o seguinte, qual era a parada lá? Era R$1 as fichas, às vezes, e dava direito a 2 créditos.
R$1 era dinheiro, hein, mano? Era dinheiro na É época. muita coisa. Quer dizer, não era tão real não. Naquela época era em torno de 20 centavos. Depois passou a ser R$1, um pouco mais tarde. Mas dava pra comprar 2 poucos, 20 centavos. É. Né? Mano, você sabe o que era? Que eu fazia? Olha aí, onde nasceu a veia empreendedora, né? Nasceu com essa ideia de vender picolé. E depois eu vendia romã. Lá de casa tinha um pé de romã. A minha mãe ia procurar os romãs. Não tinha mais. Não tinha mais. Ela ia, tu já vendeu todas as romãs. Vendia coco e lá em casa tinha pé de coco. Então você Que em massa, casa que mano. olhar as coisas, mano, dá pra ganhar dinheiro. Como é que eu vou fazer Como que isso? você começou a ter essa visão? Então, por incrível que pareça, eu vi meu pai fazendo isso. Entendeu? Mas só voltando aqui à história, na hora que ele falou isso, eu quebrei a alienação na minha vida. Porque naquela hora eu estava alienado pelo meu pai. Só que aos 9 anos de idade eu fui ativado para uma coisa, você vai entender. É por isso que a gente tem que falar de história, a gente tem que aprender a contar história. Que doido. Eu saí na rua de casa e 5 amigos meus falaram assim, simplesmente, lá vem o seu Damião, o filho do seu Damião falido. Que é você, no caso? Que era eu, Seu pai é o Damião. meu pai é o Damião, e com 9 anos de idade, meu pai, eu recebi essa lapada, porque pra mim foi uma pedrada, aquelas pedradas bem gigantes, aquelas pedras de meio fio. Que idade que você tinha? Tinha 9 anos, mano. Nossa. E aí eu fui ativado naquela hora, por que pareça. Talvez você que está assistindo isso aqui, você não faz o que precisa ser feito, é porque você não foi ativado para os objetivos. Oh. Entendeu? Porque eu tenho certeza, eu chego para qualquer pessoa aqui e pergunto assim, aqui nós estamos numa plataforma internacional, você chega assim, você vai ser daqui a 2 meses um CEO dessa plataforma. Eu tenho certeza que essa pessoa que recebe essa mensagem, ela vai fazer de tudo, só que ela não tem feito. Ela vai fazer de tudo a partir daquela mensagem, só que ela não faz. Você está entendendo? Porque ela não tem visão de futuro. Então você que está escutando aqui precisa se ativar para o objetivo, para de fato conseguir chegar naquele objetivo. Porque ninguém chega não sendo. Essa é a verdade. É por isso que vem o ser, o fazer e o ter. Você tem que ser antes de estar vendo aquilo acontecendo. Esse é o maior código que você pode escutar hoje. Você precisa ser. E aos 9 anos de idade foi ativado, porque meu pai, eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai foi um cara que nunca me disse eu te amo. Mas ele me manifestava muito em mim a linguagem de amor que era dar presença. Eu era um cara altamente amado, por tanto receber presença. Eu tinha muita condição. E eu me lembro uma vez que meu pai Sua tinha... linguagem de amor é essa ou é dele? Era dele. Era dele. Era dele. A linguagem de amor era dele. Só que a linguagem que eu aprendi mais foi presente também. É tanto que eu dou. Só que depois de ter conhecimento, o conhecimento me gerou um entendimento para me ter o discernimento e ter a sabedoria para me amar meus filhos daquilo que eu preciso daquilo que eu preciso Dentro da fazer. linguagem deles. Da linguagem deles, né? Legal. Exatamente, da linguagem deles. Só que o seguinte, olha que louco. Eu via meu pai quando eu saí na rua de casa, Jeff. Entendeu, Léo? Meu pai com 5 carros na garagem. Meu pai tinha muita condição. Ele tinha um mercadinho que dava essa plataforma. Mercadinho não, mercado. Era um Carrefour da vida. Eu me lembro, cara. Eu pegava cidade que era lá? Era Calcaia, no Ceará. Quem está assistindo esse podcast for mais antigo aí, depois vocês comentam que de fato existiu isso aí. Verdade. Tem gente que conta mentira nas histórias, eu não conto mentira. Eu posso melhorar no sentido de contar a história, mas nunca conto mentira. Mas o que é engraçado é que eu me lembro disso. Meu pai ia comprar coisa, meu pai tinha casa em Fortaleza, casa em Calcaia, porque Calcaia é a região metropolitana de Fortaleza. Sim. E eu me lembro que eu tinha muita condição, meu pai tinha muita condição. Então, aos 9 anos de idade, eu já fui ativado ali, porque naquela hora meu pai tinha acabado de perder tudo. Ele não soube ter gestão. Ele não soube administrar o que ele tinha. Infelizmente. Entendeu? E com os 9 anos eu recebi aquela primeira pedrada. E quando eu recebi aquilo, mano, a vontade que dava era, sei lá, jogar a pedra de novo no cara. Sabe? Jogar a pedra de verdade. Você entendeu? Nessa hora? Não, além de me revoltar, criou em mim, tem 2 sentidos de tudo que é gerado em você. Como eu não tinha conhecimento, aquilo gerou uma ira no meu coração, ao mesmo tempo uma raiva e gerou um orgulho. E aí que depois eu descobri que era um orgulho, que também, um pouco tempo mais tarde, como empresário, eu quebrei financeiramente, porque eu não escutava as pessoas. E depois eu vou contar, se der pra gente contar aqui. Mas por como aconteceu isso, vocês vão entender. Mas, de fato, isso é padrão de repetição também, né? Existe isso. Mas olha o que aconteceu. Aos 9 anos de idade, aí gerou no meu coração aquilo. Que raiva. Mas naquela hora, eu só falei pra ele assim, esse cara vai engolir tudo que ele falou, só que eu falei só pra mim. Naquela hora eu saí chorando e voltei pra dentro de casa.
E aquilo me marcou profundamente, porque naquela hora, de certa forma, Deus estava me mostrando o seguinte: é por isso que eu te escolhi para as nações. Entendeu por quê? E aí depois eu fui entender, há 10 anos atrás, contando um pouco da minha história, que ele falava assim para mim, Léo, você, aí eu perguntava a ele, como eu vou impactar as gerações? Como eu vou levar essa mensagem? Ele falar, eu vou te dar histórias. E eu tenho histórias desde o início da minha vida, de como foi complicado chegar até aqui. Assim, que louco isso. E eu entendi tudo, porque se eu passei por cada desafio, é para você que está estudando aqui entender que tudo existe um ponto crucial, existe um conflito, existe um processo que tem que passar para chegar onde você vai chegar. Isso é pesado. Poderoso. Isso é pesado. Poderoso. E aí eu entendi que eu tinha que ter histórias. Mas vamos aqui concentrar na história. E quando eu falei isso, meu coração veio uma ira e acendeu o meu objetivo principal, que era mostrar para aquele pessoal que eu tinha condição de chegar onde meu pai chegou e mostrar muito mais além do que eu tinha. Eu tinha condição de mostrar que eu conseguiria chegar onde meu pai chegou e melhor. E aí eu fui ativado naquela hora. Eu não sei como é que você está aqui, eu não sei como é que vocês contam a história de vocês, mas algo precisa ativar vocês. Algo que você que está assistindo aqui precisa ser ativado. Porque se não tem isso dentro do coração, não vai chegar onde quer chegar. Você lembra esse estalo, como você começou a mudar, a pensar diferente? Você lembra desse processo? Lembro sim. Quando na hora que, aos 13 anos, quando eu fui chamado, eu chegava na igreja e sempre como tinha a apresentação para fazer, eu era o primeiro a estar disponível. Eu participava de todo o jogral da igreja, eu era o cara, e pasme, cara, eu já pregava, aos 13 anos de idade eu já pregava em igreja. Eu já chegava e falava, pode contar aqui para mim, e eu chegava e falava assim, eu vou fazer isso porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu já tinha essa mentalidade. Eu não tinha muito conhecimento, mas eu tinha muita consciência. É Sem açúcar podcast. Isso aqui não pode. Ela não sabia disso. Ainda mais refinado, isso não pode. Ó, É sem açúcar. e eu vou te falar uma coisa, sem açúcar, eu vou lhe falar o que é sem açúcar. É o que eu dei de resposta para esse cara. Vou lhe falar agora. Ó, não botei açúcar aqui, mas eu vou lhe falar qual foi a resposta que eu dei. Aquilo ficou no meu coração, até no dia que eu falei assim, esse cara ainda vai falar comigo, vai me perguntar como eu cheguei nisso. Eu me lembro que eu estava na Ilhas Caimãs, eu não sei se eu contei essa história, tu ficou sabendo. Eu estava na Ilhas Caimãs, que eu fiz um cruzeiro de conhecido 6 países, né, conheci os Estados Unidos e tal. Legal. Olha aí, e eu estava lá, olha aqui, Jeff, e eu estava lá, tomando um banho, cara, que águas bonitas aquelas. E eu postei, assim quando eu postei o cara, mano, o que você fez na sua vida? Aí eu me lembrei de tudo que tinha acontecido. Aí eu me lembrei. Essa foi a maior resposta que eu dei com o meu resultado, com aquilo que eu tinha construído. Arthur, eu quero te fazer uma pergunta. Você falou que você passou por um momento na sua infância, você tinha 9 anos, Isso. que poderia ser traumático para muita gente, principalmente porque uma criança não tem filtro. É verdade. Não tem filtro uma criança. Você pode absorver e ficar mal. Não vou fazer nada, não vou parar de viver. Vitimização pro resto da vida. É verdade. E como que uma pessoa, Rejeição. uma criança com 9 anos, conseguiu se ativar Uau. e não ficar com sentimento de ódio, raiva, amargura e hoje está aqui contando essa história? Uau. Sabe que eu vou te responder de uma forma, mano. Eu, sinceramente, eu... Só para complementar a pergunta, você teve que passar por um processo de perdão do seu pai? Sim, na verdade, eu sempre vi meu pai como herói e nunca vi ele como alguém que me prejudicou. Eu sempre vi ele dessa forma. Sim. Eu tive que fazer ressignificações com meu pai, Sim. com a minha mãe, depois que eu tive um conhecimento, um discernimento, Sim. eu tive que honrar de fato. Esse honrar, para você que está escutando aqui, honrar seu pai e sua mãe, é um dos princípios para você atingir grandes camadas espirituais e grandes camadas na alma de emoções. É um princípio básico. Você não avança se você não honrar seu pai, se você não perdoar seu passado. Existem 5 energias que a gente tem que se livrar. Eu quero que você anote aí, 5 energias assim. Eu tenho que me livrar disso hoje para mim poder avançar. Passa a tarefa aí. Bom, primeiro É a tarefa. Anote as 5 energias. Primeiro, energia do pai e da mãe, que é essa questão do padrão de repetição que você herda, tá? Energia do amanhã,
essa parada de estar com ansiedade, é por isso que é energia. Energia é tudo que gera vida. Energia gera vida. Então, se gera uma vida, é como se fosse uma barriga de uma mãe. Ela vai passar 9 meses para gerar aquilo. Tudo que você gera de energia gera vida, tem resultado, tem uma explosão. Eu costumo dizer para meus alunos que é uma implosão primeiro dentro de você para depois sair para fora. Então, você acumula tanto que você explode em doença. Quando você acumula essa energia do amanhã, que gera ansiedade, de uma forma mais prática para você entender. Energia do passado também te atrapalha. Quando você entra muito na questão de ficar no passado, vai trazer a depressão, que é uma explosão daquilo que já está dentro de você. O Logan falou isso no último podcast. O último podcast falou do poder do agora, né? Do Eckhart Tolle. Também tá Esse escritor e falou sobre Poderoso. isso aí. Essa é a terceira energia? É a terceira. A quarta é a energia do presente, quando a gente não sabe lidar com as emoções, quando a gente trabalha o estresse do dia a dia, a gente não sabe o que precisa ser feito. E isso é tão poderoso, cara, é tão poderoso que quando você trabalha essas 3 energias, do ontem, do hoje e do amanhã, você começa a viver no presente. Só importa para você o presente. E você quer algo mais poderoso ainda? Isso aqui tem pano para Amanda, mas deixa eu falar uma coisa para você. Você que não tem fé em você e não tem fé em Deus, acontece uma coisa com você. Você é fraco. Você é fraco em tudo que você faz. Você não tem força. Você não consegue fazer o que é preciso. Sabe por quê? Olha que isso aqui é muito louco. O que a palavra do Senhor vai dizer? Ele vai dizer assim, ó, que sem fé é impossível o quê? Ok, né? Até aí? Então, se eu não tenho fé, eu estou desagradando a Deus, ok? Então, se eu estou desagradando a Deus, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Se eu estou desagradando, eu não tenho a alegria dele. O que acontece comigo? Eu fico sem força. Você está entendendo? Olha que maluco isso aí. E quando eu descobri isso, eu entendi que ele já fala que nós não temos o amanhã. Então, se eu vivo no amanhã, como é que eu vou conseguir ter força para reinar, para governar, para fazer o que tem que ser feito no hoje? É hoje, meu querido. Você que está assistindo aqui só tem agora, exato, esses minutinhos aqui. Agora para fazer o que precisa ser feito, porque senão você não vai chegar onde você vai chegar. É verdade. No passado, pode ter o poder de nos preparar para agora, né? Exatamente. E o que a gente fizer agora vai ser ecoado lá no futuro. Então exatamente. É agora. É hoje. Nós só temos um tempo hoje. Milésimo de segundo que passou para trás já era. Sim. Eu só tenho um poder do agora. Esse é o poder que nós temos. Agora, a última energia é chocante. Eu preciso que você escute aqui. Certo dia eu estava lendo a palavra em Gênesis e ele falava assim, ó, Adão, na hora que pecou, aconteceu 3 coisas com ele. Vocês sabem? Você que está aqui, anota aí, anota. O que aconteceu com ele? Ele percebeu que ele estava nu. Ele não percebia, né? Ele não tinha vergonha, aliás, né? Ele não sentia vergonha. Top. O que mais que ele teve? Mas... Vergonha. Vergonha. E qual foi o último? Ele se escondeu, né? Ele se escondeu. Ele se escondeu. 3 coisas são importantes para você entender. São 5 energias que eu falo, né? Meus alunos estão sabendo que tá aí, comenta aí. Daqui a pouco eles estão comentando no meu vídeo aí. O cérebro já fez putz, É, se esconder, vergonha. Ó, escuta isso aqui. 98% da população está nisso. É por isso que 2% reina e governa. 98%. É a energia da tríade de Adão. Vamos deixar ele falar pra gente cortar. Energia da tríade de Adão, cara. É poderoso isso aí. Ele teve 3 coisas que até hoje a humanidade tem. Enquanto você não ativar seu espírito, enquanto você não estiver governando na sua alma, você tem essas 3 coisas dentro de você. E você não faz o que é necessário por causa dessa energia aí. E ela está dentro da pessoa. E a pessoa tem que vir assim, ó, cortar. É igual o nascimento de um menino, cordão umbilical. Precisa ser cortado. Se não cortar, vai continuar ainda gerando vida. E se continuar gerando vida, ele morre. Olha que doido. Passado 9 meses, a criança morre dentro da barriga. Porque passou do tempo de receber aquilo. Então, tudo que é passado do tempo ou antes do tempo dá dor de cabeça. Tem que ser na hora certa. Então, qual é a parada? Você tem 3 coisinhas que você não faz o que precisa ser feito. Falta de posicionamento, vergonha e medo. Adão teve essas 3 coisas. Ele teve medo, se escondeu e teve vergonha. A falta de posicionamento foi perante a deveria... situação em si? Não, ele deveria estar num lugar que o Senhor vinha até ele procurar. O Senhor volta e ia lá, ele tinha relacionamento. Ele desse, tu já viu o Senhor dos Senhores, o Deus todo poderoso dessa terra, o Criador dos céus e da terra.
descer para visitar o homem, mano. Você já viu isso? Olha que poderoso isso. Eu quero que você entenda o que é ser privilégio de ser filho hoje. De entender quem você é. Você só precisa se livrar dessa energia. Que doideira que Deus, quando veio para ter o relacionamento com Adão, ele não falou assim, por que você estava pecando lá? Não, ele falou onde você estava. Onde você estava? Por que você não estava aqui no nosso Uau. momento de relacionamento? Olha que forte. E é uma doideira que a maioria das vezes, quando acontece uma falha da nossa parte, a gente se sente acusado. Mas Deus mesmo não acusa a gente. Não, Deus ele olha não que olha doideira. para o comportamento. É doideira isso. Doideira. Muito massa. Então hoje, nós temos que livrar dessas três energias. Essa energia da tríade de Adão, o que eu mais explico, Jeff, para os outros, tá? Cara, eu olho para a pessoa, eu sei que se ela tiver falta de posicionamento, se ela tiver medo, ela está conectada com essa energia e precisa ser cortada. Então essas 5 energias, elas fazem parte do dia a dia das pessoas e elas não percebem. E nós temos que cortar, além de cortar, nós temos que programar nossa mente para viver sem essas 5 energias reinando na nossa vida. É por isso que a pessoa está grudada no chão, não sai. É um cimento, você coloca o cimento, passa um tempinho para você ver se você tira o pé, aí tem complicação. É a mesma coisa. E é por isso que as pessoas não fazem, porque precisa ser Faça feito. um overview. Honrar pai e mãe, Honrar pai e mãe, presente, passado, presente, futuro. passado, futuro. E o último, E o último, energia da tríade de Adão. 5 Energia de energias Adão. que você tem que desativar. E ainda tem 7 energias que a gente precisa praticar hoje. Eu não sei se dá para falar, mas estamos contando de história. Agora. tem Sei. tempo aí, tem tempo Ó, demais. mas vamos voltar para uma história aqui que eu acho interessante, já que a gente estava falando disso, né? Quando aconteceu isso com esse cara, me deu uma compaixão muito grande, voltando lá para eles, Caimãs, quando ele perguntou sobre a questão dos meus resultados. Cara, o que você fez da sua vida? Por que você mudou? Agora, sabe o que é mais interessante? Você fez uma pergunta sobre a questão que me ativou aos 9 anos de idade, Sim. né? Eu acredito que tem um dedo de Deus também nisso aí. Mas sabe o que mais me confrontou naquela hora? Foi de ver meu pai perdendo tudo. Sabe? De ser confrontado com aquilo e não ter aquilo como algo que eu me vitimizar pro resto da vida. Eu ia falar, foi aqueles caras, foi meu pai que quebrou, foi meu pai que não me ensinou, foi meu pai que não amou da melhor forma. Então eu me lembro com o meu pai, o olhar do meu pai, ele falando que tinha perdido tudo. Isso me marcou até hoje. Quando aconteceu aquilo, é por isso que eu acho que eu tive uma reversão. Tem 2 formas de você, hoje que está aqui escutando, fazer acontecer na sua vida. Ou você faz o que a vida está te entregando, ou você reverte isso aí e encontra força. Eu falo que você que está no fundo do poço, você que perdeu tudo, eu te falo, eu era criança, eu tinha perdido tudo. Eu já tinha perdido até o que eu tinha de identidade, porque os outros já me chamavam de filho de Santo Damião Falido, não era mais nem mesmo nome. Então eu já era chacota. Eu já era chacota na rua. As pessoas já não me enxergavam mais, enxergavam alguém que tinha falido, que tinha muita condição de falido. Nesse momento, teve em algum lapso assim, de memória, você perdeu a esperança? Em meu momento. Sabe por quê? Porque primeiro, que meu pai, ele não tinha perdido esperança. Um dia ele falava, um dia eu vou conseguir me erguer. Só que ele depositou a chance toda nos filhos. Porque aos menos de 50 anos ele faleceu. Né? E ele foi uma pessoa que, eu quero honrar meu pai, ele foi uma pessoa que reinou enquanto ele estava vivo, ele governou. Olha que doido. Ele teve um câncer, no qual ele foi curado no primeiro momento, mas eu não sei o que aconteceu, que ele voltou a ter câncer. A gente não tem explicação, tem coisa que não tem explicação. A gente só aceita por quê? Porque a vontade de Deus é a melhor para a gente, ele é perfeito e agradável. E ele ama a morte dos seus. Então, eu acredito que foi um tempo que ele reinou e ele teve que partir. E é isso que eu tenho na minha cabeça. Nada lucro, né? E é lucro. Ele disse que ele tem prazer na morte dos seus, né? Então, e isso me marcou, porque quando eu vi ele fazendo isso, eu disse, eu só tenho que continuar aquilo que ele me ensinou. Né? E o que eu mais aprendi dele, quando eu me lembro que hoje eu reino e governo, eu falo, meu pai reinou e governou. Ele ia nas escolas, falava daquilo que o coração dele estava cheio, do amor de Deus, ele falava daquilo que salvou ele, daquilo que transformou. E não existe história mais poderosa do que essa. Não adianta, cara, você ter carro, ter dinheiro, ter tudo e você não tiver transformação de vida, Jeff. Isso me chama a atenção, cara. Eu vejo pessoas que postam um carrão e aquilo até diminui elas. De fato, eu vejo pessoas que às vezes colocam confiança no carro, no cavalo que tem.
a minha confiança não está em nada mais a não ser aquilo que o Senhor, Ele me colocou para me fazer nessa terra. Essa confiança que eu tenho. Tudo é dele, por ele e para ele. É por isso que as coisas estão acontecendo e vão acontecer. Poderoso isso, né? Que massa, velho. Que doido, que doido. Então foi isso, Léo. Isso que me mantém essa chama até hoje, dessa história. E foi daí que, como eu tinha um próximo objetivo, olha, não importa o seu objetivo, mas tenha. Entendeu, Jeff? O que acontece com muita gente é que eles não têm objetivo. Por mais simples que seja, não importa, sempre vai ter o próximo passo. Começou Você- com o objetivo de jogar. Ó, jogar fliperama. Aham. Só que, claro, eu queria crescer, eu já tinha essa veia de querer crescer. Você acredita que vendendo picolé, eu passo, olha a oportunidade. Eu vou falar uma coisa que vai bugar seu cérebro agora. Oportunidade a gente não ganha, oportunidade não aparece, oportunidades são criadas. Eu quero que você anote aí. Não existe coisa que caiu no céu e nas suas pernas, nas suas mãos. É verdade. O que existe são oportunidades que são criadas. São criadas, simplesmente. E eu passando com um carrinho de picolé, uma supervisora de uma loja que estava crescendo muito, cresceu muito. Ela passou e disse assim: Arthur, gostei de ver você vendendo picolé. E ela me conhecia. Você era menino ainda? Eu era menino, 16, 17 anos. Aham. E eu era menino, tinha acabado de praticamente completar 18 anos. Ela vai me Arthur, eu vou te chamar para uma seleção. Olha aí o objetivo que você tem. Se eu não tivesse feito isso, vendendo picolé na rua, se eu não tivesse A feito isso, atitude atraiu a oportunidade. eu criei a minha Criou oportunidade. Eu criei a minha oportunidade. E foi assim durante toda a minha carreira. Eu criei a oportunidade. Se eu vou contar cada um aqui, mas deixa eu contar uma forte, isso aqui. Você que está escutando, não importa onde você está. Você pode trazer reis e rainhas até onde você está. E eu me lembro, olha que doido. Eu estava como um promotor, não vou contar como eu trilhei isso aí. Mas só para você entender, eu trabalhei 3 anos nessa empresa e eu vi que eu não estava crescendo. Olha que louco. E eu me lembro É uma como se empresa fosse- de vendas? É uma empresa de vendas, trabalhou com produtos importados. Foi lá que eu conheci a BCP, que é uma época uma empresa que telecomunicação, que hoje é a Claro multinacional. Ah. Eu criei uma história dentro da BCP e depois fui para a Claro. Depois eu vou terminar um pouco da história contando isso aqui. Eu comecei com BCP, conheci perfume importado, conheci celular, eu criei um mecanismo de conhecimento, tipo um ecossistema de conhecer muitas coisas lá, porque eles trabalhavam com tudo, trabalhavam com plano, trabalhavam com tudo. E eu me lembro que aos 3 anos, eu fui lá durante muito tempo, um dos melhores vendedores lá. Eu fui sempre em primeiro lugar, eu sempre tive essa cabeça. Aqui, por exemplo, qualquer ambiente que eu chegar, eu olho assim, como eu posso me diferenciar? Eu sempre olho dessa forma. Onde eu posso crescer? Como eu posso chegar no local onde eu vou chegar? Quando eu chego aqui, eu já tenho um propósito. O tempo que eu vou chegar, a data que eu vou chegar. Quanto tempo eu passo nesse ambiente? Tudo isso eu já calculo. Data de saída e tudo. Tudo, tá tudo calculado. Eu já sei onde eu vou chegar um ano, com 5 anos, com 10 anos. E essa é a melhor forma da gente se diferenciar em qualquer ambiente. Se as pessoas veem esse posicionamento em você e falam assim, esse cara é diferenciado. Sempre vai olhar dessa forma. 100% intencional. 100% intencional em tudo, em tudo. Olha que doido. Eu me lembro que aos 3 anos eu disse, eu vou pedir para sair. Aí você me pergunta, se um alienado faz isso, o cara quer saber do FGTS. Aham. E eu me lembro quando o senhor já começa. carreira de peso. Mano, o cara falava assim, mano, tu vai pedir pra sair, tu tá ficando doido. Tu vai perder todo o seu direito. Eu quis lá também de direito. E era uma pessoa que não tinha muita condição, tinha acabado de trabalhar. E também não tava ligado nisso. Eu disse, mano, se eu não tô aprendendo, eu vou sair. E olha que eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje, queridos. Olha que maluco isso aí. Esse é o poder de sair da alienação, daquilo que você vive. Eu não dou poder pra ninguém tomar decisão por Mano, mim. você tava governando 100% da tua vida. Eu já governava sem saber, mano. Verdade. Eu cheguei, eu tô sabendo mais sobre governo hoje, eu tô sabendo mais sobre reino, eu tô sabendo de tanta coisa hoje que eu falo, mano, Já praticava. eu já falava isso agora. Me diz por que eu fazia isso. Que eu não consigo explicar o detalhado de tudo, eu consigo falar o que eu fiz. Mas pra saber disso, mano, eu só dou a glória pra ele. Eu digo, é ele que fazia isso. Bom, Porque se eu te falar que era a minha capacidade, eu te falo, não era. Porque se eu quero que você olhe meu Instagram e veja o tanto de prêmio que eu ganhei. Vai olhar as fotos que eu fui reconhecido. Isso aqui é verdade. Escuta. Quem tá aí da época da Rap Imports em Fortaleza, pode falar no comentário aí também. pessoal, Mas dá dá- like aí, compartilha. Dá o um like e vídeo. compartilha aí. Quem tá Passa aí. seu Instagram pra galera aí. Ó, Arthur, A-N-T-U-R-R Lima 1. Só isso. Tá? Depois a gente vai colocar aí na Arthur Lima 1. Arthur Lima 1. Lima 1. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando eu fiz isso, todo mundo falou isso. Não, eu vou pedir. Eu cheguei para a supervisora
olha a vontade, olha a atitude. Eu quero sair. Você pode colocar para fora? Ela, por que você quer sair? Você foi um bom funcionário. A mesma mulher que te colocou pra dentro? Não, era outra já. Ela tinha saído já. Entendi. É a Robertinha, eu quero uma saudação com a Robertinha, excelente supervisora, até hoje ela me segue e curte minhas coisas. Ela sempre falou assim, ó. Ela sempre falou assim. Sem açúcar. Ah, pai, Aqui é sem açúcar. é sem açúcar, amigo. Vamos lá, ó. Deixa eu falar com a doideira isso aqui, ó. Cortou, cara. Mano, vermelho, mano. Mano, sem açúcar, é sem açúcar o negócio aqui. Vamos lá, ó. Deixa eu falar. Aí ela chegou pra mim e falou assim: não, meu filho, eu vou lhe dar suas contas. Olha aqui a atitude. Eu vou lhe dar tudo que você tem direito. Uou. Isso é reconhecimento. Você tá entendendo? E Reconhecimento. eu saí com tudo que eu tinha direito. Obviamente, eu acho que eu não. Enfim, como foi um acordo, não nem lembro como foi. Eu sei que ela me deu. Eu recebi um bom dinheiro quando eu saí. E quando eu saí, a primeira coisa que eu falei, qual era o meu motivo de sair, vocês sabem? Olha aí, o próximo passo, olha o objetivo. Era procurar algo que me reconhecesse e eu crescesse. Foi por isso que eu saí. O outro objetivo, olha aí, o objetivo, o propósito. Por isso que tudo que é criado, se tem propósito, funciona. Se tem um propósito, mano, esse negócio é poderoso em energia. Você tem que ter propósito em tudo que você faz. Tem um propósito. Onde você está, tem um propósito. Que vai acontecer o que tem que acontecer. E tem um detalhe importante, Arthur, que se o pessoal que está assistindo parar para pensar, e a gente também, tem nada a ver com dinheiro. Não, olha aí. A galera Você tá pensando vendo? no dinheiro, a maioria das pessoas falam, não, vou ficar. Tem dinheiro, tô ganhando Não. dinheiro, tá isso, tá Salário bonzinho, estabilidade, estabilidade, olha aí que doido. De carreira, né? Ou seja, a estabilidade, ela está Só totalmente atrapalha. oposta ao propósito. Nossa! Uau! Não tem como viver o Vou propósito até beber o café sem açúcar sem agora. a estabilidade. É isso, mano. Anota aí. É isso, a estabilidade te segura, tá A ligado? estabilidade Mano segura. do céu. Não Olha tem que como pesado. viver o melhor de Deus dentro da estabilidade. Uau. Que da hora. Poderoso, sério. Faz todo sentido. Tem tudo a ver com medo. Faz todo Estabilidade tem tudo a ver com medo. Sabe o que é mais doido? Medo de perder. Eu lembrei de algo agora. Pessoal, a gente está sobre uma atmosfera espiritual aqui. Você está assistindo, sinta aí essa presença poderosa. A gente está falando de coisa de vida aqui. Não, quando a gente fala de vida, já existe essa presença. É Essa verdade. presença poderosa está aqui em nosso É meio. verdade. Deixa eu falar uma coisa. Soprou no meu coração agora e falar que estabilidade é aquilo que o Senhor faz com a gente. Não existe de verdade, porque o Espírito sopra onde quer. E Todo ele dia é uma novidade. Ele é movimento, né? Uau, ele é movimento, ele desde a criação ele já pairava sobre as É águas. novidade de vida. Uau, as coisas só foram possíveis quando Deus só fez o que fez a terra, quando houve movimentação. E aquela passagem me marca até hoje, que eu me lembro que o Espírito Santo pairava sobre as águas, ou seja, não existe criação sem movimentação. Exato. Uau, uau, você que não se movimenta para nada, você não vai chegar em canto nenhum. É. Se movimente dentro do propósito, vai fazer assim, ó, ruá, é uma engrenagem, ruá, aí funciona, não existe estabilidade. Sabe por que eu falo isso? Porque na hora, sempre quando eu saí, que eu fazia um tão bom trabalho, me chamou para a Nokia, eu fui promotor da Nokia, cheguei com 6 meses nessa empresa, com 6 meses eu fui para o maior centro varejista do país, que era a Serra do Centro. Essa loja vendia 50 aparelhos por dia, eu fiz ela vender 100, olha que mais louco. O presidente da Nokia disse, esse número tá errado, nós vamos conferir. Olha que doido. Tá errado esse número. Aí Nunca aconteceu isso. Nunca Eu aconteceu. vou lá ver. Sem aparelho. Vamos conferir esse negócio, vamos conferir. Aí chamaram o diretor da CA. Mano, estão vendendo mesmo. Estão vendendo. Aí, ou seja, lembra da questão da oportunidade? Eu criei a oportunidade. Olha que doido isso aí. Eu criei a oportunidade para ter mais outro promotor. E, pasmem, a gente começou a vender 200. Nossa. 200. E a gente passou a ser a loja que mais vendia no país naquele Os momento. caras começaram a ouvir seu nome daí. Meu povo, você não tem noção. Escuta isso aqui. Era Nokia. A Nokia dominava naquela época. A Nokia vendeu 200 aparelhos em um só dia. Eles foram pioneiros em celular no Brasil. Mano, não foi pioneiro, cara, Motorola, mas foram os Motorola. caras que dominaram o mercado durante muito Também. tempo. Eu Vou te cheguei contar a uma tomar história um também. pouco triste da Nokia. Eu vou contar um pouquinho. Mas, ó, nesse momento era o ápice da Nokia. A gente estava vendendo muito. E eu era simplesmente, meramente promotor. Só que eu já tinha visão de diretor. Eu já tinha visão, o que eu vou fazer para me diferenciar. Sabe o que aconteceu, Léo? A gente chamou a atenção do diretor, o diretor foi visitar essa loja, mano. Você tem noção? Por isso que eu falo, ó. O que tá trabalho- acontecendo? O que tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo? Olha que louco. Você cria a oportunidade, você faz a oportunidade, você chama a atenção de reis e rainhas quando você faz o que precisa ser feito.
O Salomão já dizia, faça o trabalho com diligência, você vai ser posto entre os reis e rainhas. Que massa. Olha que poderoso. E eu fazia um trabalho tão bem feito, chamava atenção, e a gente fazia todo mundo que estava naquela loja. Os balcões eram grandes, cara, desse tamanho. Não sei se vocês foram na C&A, em alguma C&A, já viram aquelas lojas vendendo, né? Mano, é doideira, a gente fazia, todo mundo vendeu o celular pra gente. A gente vendeu muito. Aí veio o diretor, vamos visitar. Só que ele inventou de fazer o cliente oculto. Mano, eu ficava esperando, se liga. A galera, vai ser cliente oculto. Eu só me lembrava no dia que eu olhava pra porta, eu olhava quem é o diretor. Mano, na hora que esse cara entrou, eu já sabia que era ele. Sério? Só pela energia do cara, só pelo Da hora. É outra frequência, né? Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas vão te olhar e vão perceber pela tua postura, pelo teu posicionamento. É isso aí. Na hora que olha, esse cara é diferente. Não é pelo estado não, meu povo, não é pelo sotaque não, é pela forma como a pessoa se porta. É verdade. E o cara traz vida no posicionamento, ele traz vida, ele traz uma energia diferenciada. Quando esse cara entrou, é agora que eu vou acertar ele. Quando esse cara entrou, eu fiz o melhor atendimento da minha vida. Se eu tinha criado a oportunidade dali, eu tinha que fazer a melhor. Mano, esse cara me chegou lá pra cima, eu vou falar, vou beber um café de novo. Esse cara me chamou lá pra cima, falou assim, eu nunca vi um atendimento. Nunca vi. E me olhou os pés. O cara tava do meu lado, que tinha Neilton da Norte. Depois eu vou mandar esse vídeo pra ele saber. E ele tava do meu lado, ele viu tudo, cara. E ele falou assim, esse cara vai... Quero que ele seja elevado no nível de salário dele. O diretor falou. O diretor falando. Na minha frente. Que honra, mano. Ó, presta atenção, presta atenção. Você tava na sala? Não, eu tava lá em cima, no andar, no segundo. Superior, porque a gente subiu. Nós subimos pra conversar. Mas você tava na sala, dentro da sala? Não, ele tava no quiosque de venda, porque eu atendi ele no quiosque, na movimentação dele. Entendi. Entendeu? Eu atendi na hora, no time. Eu atendi o Mas cara. nessa hora que o diretor começou a falar... Começou a falar, nós subimos pro piso superior Tá. da loja. Continuando no... Continuando no outro Tá. piso, para ter mais reserva. Ele olhou nos meus olhos e falou, eu nunca fiz um atendimento igual a esse. Você vai ser levado praticamente quase um salário e meio, assim, quase 2x do meu salário. Pronto, quase 2x. Naquela época eu ganhava em média 1.600 na época, uma média de salário bom na época, 2.000 e alguma coisa. Dinheirão na época. Passei a ganhar quase mais de 2.000 alguma coisa. Quase metade do valor que eu ganhava. 2.000 alguma coisa, sei lá. Mais benefícios, né? E quando ele fez isso, cara, eu entendi tudo que eu tava fazendo. Mano, eu tô jogando um jogo que eu precisava jogar. Eu nasci pra isso, então... E sabe o que é mais doido? Gente que tava há 2 anos pediu pra sair. Por quê? Porque nunca criou oportunidade. Você que tá aqui... Se você se incomoda com alguém que está tendo posicionamento, você vai ficar com raiva. Isso é pesado, né? Você vai ficar com raiva se você olha para alguém atravessada, porque ela está fazendo o que você não faz. Entendeu? Se você olha para a pessoa e não acha que essa pessoa está fazendo certo, eu costumo dizer que tem que ter numa sala, 50% tem que estar falando mal de mim e a outra está falando bem, é sério. Porque na hora que tá todo mundo falando bem, eu não estou fazendo diferença, mano. Eu não tô fazendo diferença, eu tô num ambiente que... Mano, tem gente que fala mal de mim, eu falo, fala mais. Porque enquanto você tá falando, meu amigo, meu nome tá na boca da pessoa. E quando a pessoa chega mais perto pra sentir meu coração, ele me conhece. As pessoas precisam conhecer a tua essência. Essa parada de essência. E na hora que chega perto e vê a essência, vê a história, esse cara nasceu pra isso. Eles vão ter que dizer isso. Eles vão ter que falar isso. Olha que poderoso. A gente está num ambiente que a gente vê muitas pessoas falando mal de pessoas que estão aqui dentro, né? Sim, claro, até do tem. Pablo, principalmente. Sim, ó. E a gente, a gente acaba percebendo que é o que ele fala, de fato. São pessoas que estão com frequência menor, abaixo de você, que começam a jogar pedra, né? Uau! Não, e é tão doideira isso que você não vê nenhum nobre, ninguém que está acima Uou! quem tá Uau! embaixo. É verdade. Então, se alguém está falando mal de outra pessoa é porque ele está numa frequência abaixo. Isso! Aí você já sabe qual é o perfil do cara. Sabe o perfil. Já sabe o perfil. É tudo mais perceptível. Tudo mais perceptível. Exata. Uau! Isso é muito massa. Olha aí, quando você percebe isso, quando eu vejo alguém falando, eu olho assim, você tá falando sobre você, né? Mano, o cara tá mostrando o coração dele, velho. Ele já tá mostrando. Ele tá fazendo assim, ó. Me leia, exatamente. E aí você nunca vai ver alguém que tá fazendo mais coisa falando. Ele não perde tempo. Ele não perde. É como se a pessoa estivesse parando de fazer algo de lazer, um hobby, para falar outro. Não faz Exato. sentido. E também elas têm a mentalidade de olhar o que o cara tá fazendo de bom. Sim. Tá ligado?
Não, esse cara aqui, ele tem esses defeitos, mas ele tá fazendo isso de bom. Exatamente. É a parte boa. Isso, claro, mano. Esse é o mais poderoso. Agora, eu vou te contar. Tudo que você faz nessa terra, se você fizer com dedicação, com diligência, você vai sempre ser honrado. Sempre. Você pode errar, tá? Ninguém tá falando de perfeição aqui. Eu sou cheio de erro. Você vai encontrar um monte de erro na minha vida. Eu já tive problemas emocionais, já tive problemas espirituais. Eu passei por muitos processos, mas eu te falo. Ninguém para alguém que, de fato, ele está determinado a fazer o que precisa ser feito. Ninguém para. Nada pode parar. E eu comparo com o amor de Deus sobre nós. Nada pode nos separar do amor dele. Nada. Você falou uma parada muito louca aqui, Arthur, que sobre o erro. E a sociedade em geral tem muito medo de fazer uma coisa errada. Esse é o problema. Pré-julgamento do que o outro próximo vai achar. Isso, exatamente. E um código que a gente sempre compartilha aqui dentro, que eu acho muito massa, é R rápido, R barato e não R nas mesmas coisas. Exato. Por quê? Porque isso gera crescimento. Então é um negócio absurdo, que nem um evento que houve no estádio, que todo mundo achava que não ia acontecer, que não tinha prazo, que as empresas falavam, precisa de 3 meses para montar, foi feito em 12 dias. Numa equipe que muita gente não sabia, muita coisa para fazer, para montar, e deu certo. Uau, É muito que louco. evento, hein? Parabéns aí pra galera do Alba. Já teve parabéns, evento aí completo pro pessoal. Até arco-íris duplo teve. Uau, que Mandar levar lá, né? Não, aquele arco-íris foi combinado, né? meu filho? Nossa, velho. Foi combinado com o Senhor dos céus e da terra ali, viu? Ali foi só pra brilhantar aquela festa. Se vocês não viram Doideira. ainda, 1º de maio, live do Paulo Marçal lá, o arco-íris duplo. É isso aí, é isso aí. Ô, Arthur, eu tenho uma pergunta para te fazer, no sentido de... Você é um cara de objetivos. Então você entra num lugar, você já começa a setar objetivos e ir atrás daquilo. O que te faz ir para o próximo nível no sentido de não se acomodar? Você vai para uma posição legal e o que te faz sair disso, dessa posição legal, desse comodismo e ver esse objetivo como um piso e não um teto? Cara, primeiro, não existe limite. Essa é a palavra que você tem que ter na sua mente. Não existe limite para você. Você foi feito para poder ilimitado. Existe uma parada dentro da gente que se chama dunamis. Eu falo muito sobre isso. Dunamis é a explosão. Quando você encontra quem você é, aquilo que você nasceu para ser, e você percebe que existe algo maior dentro de você, as promessas já estão cumpridas dentro de você. Todas as promessas. Aí ele fala assim, você é mais que vencedor. Você já nasceu para vencer. Você pode tudo. Você pode todas as coisas. E todas essas promessas, tem até um vídeo que eu falo, quero que você entre no meu canal do YouTube depois e veja lá. 7 princípios para autoconfiança. Mano, Fala fala o de nome, tudo. né? Arthur Lima. Arthur Lima. Então, vamos deixar aqui, né, Vamos deixar na descrição, tá? E eu falo lá dos 7 princípios da autoconfiança. O que mais me norteia é a autoconfiança. Eu sou muito autoconfiante. E tem gente que olha pra mim e fala assim, mano, esse cara é muito exaltado, esse cara ele é muito orgulhoso. Esse cara, por quê? Os caras confundem com a autoconfiança. Só que é o seguinte, eu já fui orgulhoso de fato, porque eu não escutava ninguém falar. Eu passei por um processo para me deixar de ser assim. Então hoje eu escuto as pessoas. Eu não tenho esse processo do ego, o orgulho dentro de mim. Porque hoje eu já me considero uma pessoa que sei escutar e entendo que o orgulho fazia parte de mim até o momento que eu entendi que eu precisava reinar e governar. Sim. Então hoje eu chego para as pessoas e falo assim, toda hora eu crio crenças, eu crio a minha realidade. Eu falo o seguinte, hoje eu já sou o maior player do Brasil. Eu já falo, eu já sei. Que eu começo a se comportar como tal. E eu já me comporto como tal, eu me vejo como tal, eu já mentalizo como tal, os meus resultados são de tal, e tudo é baseado no qual eu já sou. Entendi. É por isso que funciona. Entendi. Você está entendendo? Então, o princípio de fazer, e talvez eu erre uma coisa ou outra, mas o meu princípio é só um: fazer o que precisa ser feito, daquilo que ele me chamou, e é por isso que quanto mais você faz, mais ele te entrega. Nossa. Lembra da palavra do talento lá? Do talento que ele deu cada um conforme a sua capacidade? Sim. Como é que aumenta essa capacidade? Vocês sabem? De acordo com a habilidade. De acordo com a habilidade, é plantar, é fazer o que precisa ser usar o que feito, tem. é ser obediente, é usar o que tem, é fazer o que tiver na sua mão. É uma xícara dessa, um café sem açúcar faz você fazer o que precisa ser feito.
Dá uma disparada. Porque teve o cara que não fez o que precisava ter feito. Ele guardou para devolver pro Senhor, né? Uau! Os E ele outros pensando que estava fazendo melhor. fazendo melhor. Os outros multiplicaram Cabeça ali, dele. replantando, né? É muito massa essa parte, porque talvez, eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma parte do texto que fala que ele teve medo. E por isso ele guardou. Olha aí. Tem ó. medo do que o Senhor pensaria Uau. dele, falaria dele, né? Olha aí. Quando você tem medo, você não age. Uau. Mano, Meu conecta Deus tudo que do você céu. tá falando, velho. Não, você tá é vendo? louco. A gente começou falando uma coisa e tá terminando outra. Tá no fazer, cara. Tá no fazer. Ó, eu quero trazer uma reflexão aqui. Se ele te entregou, só Doideira. faz. Não tem como multiplicar. O que você precisa multiplicar se você não faz o que precisa ser feito hoje. Faça. O meu maior prazer é ter mentorados, fazer o que estão sendo feito. Tem pessoas que eu olho para a plataforma aqui, pessoas que já conseguiram colocar o seu curso para vender, estão fazendo tráfego pago. Eu vejo pessoas, o meu maior prazer é ver meus alunos prosperando. Não existe mais nada poderoso do que isso. E eu quero te falar, hoje, faça o que precisa ser feito para alcançar o resultado que você quer para a sua vida. Não é o que você quer, galera. Não, eu achava que era aquilo. Aí eu digo assim, olha para a situação, eu preciso fazer só porque tem que ser feito. Não é porque eu quero, não. Não é o que eu quero, é o que precisa ser feito. Eu tive uma experiência aqui com o Felipe, com o Mulê, que a minha esposa estava grávida e eu não estava conseguindo conversar com ele. Acho que eu até falei isso no primeiro, né? Que não precisa falar com o Felipe. Mas essa parada de precisar ser feito, de fazer o que precisa ser feito. Eles falaram para eu começar a conversar com o Gabriel dentro da barriga da minha esposa, tá ligado? Uau! E eu não conseguia fazer isso, mano. Aí eles falaram assim, ó, meninos fazem o que querem, homens fazem o que precisa Uau. ser feito. Mano, Meu aquilo Deus. ativou uma ira dentro de mim. Uau! Que eu Que fui poderoso, pessoal. Vocês estão escutando? Eu saí mais cedo daqui, fui pra casa e comecei a conversar. Eu e minha esposa descobri que minha esposa também não estava conversando. E a gente chegou e começou a conversar junto. Uau! Quando ele nasceu, a gente começou a conversar, ele estava chorando, né? Que ele precisou chorar no nascimento. Ele estava chorando e a gente começou a conversar com ele, ele parou e começou a prestar atenção. Ou seja, ele reconheceu a frequência da nossa voz, mano. Uau! Muito Meu da hora, Deus! velho. E Meu eu fiz o que Deus! precisava ser feito. Se eu não tivesse precisado ser feito, né? Muita coisa que agora que a gente está conversando com ele e tratando ele poderia estar perdido e tal. Você falou de família e mexe muito comigo, cara. Eu sou um cara que, pelo amor de Você Deus. não podia sair desse... Não. Você fala de família. Já que você falou agora, meu Deus do céu. É que eu sabia. Que eu mais chego, eu quero É falar com personal. você. Agora, tem que mexer nas emoções, né? A gente falou do título desse negócio, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Não tem um dia que eu não acorde e não falo no ouvido dos meus filhos o quanto eles são importantes pra mim. Não tem um dia que eu não me acorde e falo o quanto eles são amados. Não tem um dia que eu não me acorde e eu não falo o quanto eles são pertencentes à minha família. Legal, mano. Não tem um dia que eu não me acorde e fale assim pra eles, ó, vocês nasceram para reinar e governar essa terra. Não tem ninguém que vai parar vocês. A família de vocês, a mulher de vocês, o esposo de vocês vai ser como árvore plantada junto ao ribeiro, cujos rios alegram a cidade do Deus Altíssimo. Cara, as crianças olham para mim, obrigado papai, eu te amo. Nossa. É poderoso, eu declaro isso todo dia na vida dos meus filhos. Todo santo dia, e não há nada que eu não faça. O maior objetivo da minha vida é de dar a melhor vida para eles nessa terra. Da hora. Não tem nada que mude o meu coração. Não tem nada que mude. Objetivo, propósito. É isso que faz você avançar o que você precisa avançar. Essa é a palavra. Mano, eu tô vendo você muito emocionado com isso. Você tem alguma experiência pra contar que te levou nesse sentido? Se você quiser também. Se eu for contar aqui os milagres que aconteceram na minha vida, lembra da história lá que eu cheguei para Deus e perguntei para Ele como é que eu ia alcançar as pessoas? Ele me deu uma história de milagres de forma fantástica. Você que está escutando aqui, eu não poderia ter filhos com a minha esposa. Nós perdemos a primeira gestação, nós perdemos o primeiro filho e passamos 3 anos para novamente ter filhos. Só que o que a gente não sabia, nós tínhamos uma síndrome cromossômica, genética, no qual a gente não poderia ter filhos, e se a gente tivesse filhos, todos nasceriam com deformações. Isso era clinicamente comprovado. Comprovado depois que a gente descobriu, depois do nascimento da primeira, quando deu a gravidez gemelar, que a gente nunca teve na nossa vida, e nós tivemos gêmeos.
Mas isso não é para agora. Tem um vídeo que eu falo, depois eu vou deixar bem claro, tá no YouTube. Tá no YouTube aí, você entrar no meu canal, você vai ver que eu falo de tudo que aconteceu, do milagre. Mas isso me ativou pro resto da minha vida. Porque, inclusive, meu livro vai ser lançado esse mês, se Deus quiser. Esse livro sai. E é um livro que fala de antissíndrome, que tem uma ligação com o milagre. Inclusive, o milagre foi tão poderoso que impactou a rede Unimed, que é uma das maiores do Brasil. O caso deles foi usado na Unimed Brasil como algo que nunca tinha acontecido. E aconteceu. Foi poderoso isso aí. Por isso que eu falo, são histórias. São histórias que de fato vão fazer você ir mais longe. É por isso que eu não paro de fazer histórias. É por isso que eu não paro de encarar aquilo que eu não consegui ainda. Por quê? Porque histórias são o que fazem. Como que é Arthur Levi, Arthur Luca. Eu não podia nem ter um filho, tenho 4. Você que está escutando aqui, ó. Eu tenho 4 meninos para cuidar, 4 meninos. A primeira é Laís Tamara, os gêmeos é Arthur Luca e Arthur Levi. E o que mais vai chamar a atenção, além do milagre, foi esse último menino. Esse menino me chamou a atenção. Porque depois que a gente teve a gravidez, a minha esposa teve bolsa rota, né? A bolsa, tem muitos detalhes aí, mas não tinha líquido. Eles nasceram mesmo sem líquido. Com menos de 7 meses eles nasceram. Eles passaram mais de 3 meses na UTI, passaram 3 anos com intercorrência em UTI. Foi doideira. E a gente passou um processo muito grande e todo mundo falava assim, não tem mais filho, pelo amor de Deus. Se tu tiver filho, eu vou te matar, menina. Era minha mãe, era meu pai, era todo mundo que imaginava. Meu pai não, porque já tinha falecido na época, né? Foi recente agora. Faz 6 anos, na verdade. Quase 7. E todo mundo falava, não vai ter, porque não tem como, vocês têm uma síndrome. Cara, eu não aceitei isso. Eu não aceitei. Eu disse, se eu tenho fé, se eu tive condição de ter fé, e Deus me ajudou no processo dessas 2 crianças, que era impossível de acontecer, de eles nascerem, não tinha possibilidade nenhuma, nascerem sem um caminho de estômago, nascerem com um monte de problema. Cara, meu Deus, se eu for falar aqui, você vai chocar aí. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu acreditei e eu disse, essa criança vai nascer. E eu acessei o Kairos para isso, cara. Eu orei durante 1 mês e eu disse, eu não vou aceitar essa resposta como não. Eu fui no céu, acessei o menino e trouxe para a terra. E no dia que eu falei para minha esposa, né, vamos ter um menino. E eu saí do elevador de casa, eu olhei para trás, passou uma criança para a gente. Isso é poderoso. E quando eu olhei para a criança, olha amor, tua filha, ela já estava grávida. Espiritualmente eu tive acesso à criança e ela já estava grávida. Que da hora. Que poderoso, mano. Através de quê? Através da fé. Através da fé. E o que é mais doido, essa criança, nós não tivemos nenhuma complicação. Foi a gravidez mais tranquila, cara. Nunca vi isso. Nunca vi. Se você souber detalhes como foi a gravidez gemelar, você ia dizer, isso aí não podia acontecer. O Senhor nos entregou essa criança e fala assim, agora é o desfrute. Tudo que você passa de processo na sua vida, você vai ter o desfrute. Essa criança, até 1 ano de idade, nunca foi para o hospital. Não me pergunte como. Nunca teve nada. Que doideira. É o desfrute, o Senhor nos entregou, entendi. Uma criança alegre, é uma criança feliz, é uma criança que passa vida, é uma criança que a gente sabe que nasceu num milagre, ela tem um poder de curar. Tudo que você passou na sua vida tem um processo de antídoto de você. Todo o processo que você passou é o que vai fazer você avançar na sua vida, porque suas histórias são transformações. As histórias que você passou são transformação, são cura para outras pessoas. Não fecha a tua boca, pelo amor de Deus. Não fecha, porque é isso que vai transformar milhares de vidas. As pessoas estão querendo uma palavra de vida, estão morrendo porque você não abre a sua boca. Engraçado que um monte de pessoa começou a abrir a boca para você, mas falar o contrário, né? Palavras de morte. Não tenha filho, não tenha filho. Não tenha filho, não tenha filho, que vai dar errado, vai ser a mesma coisa, vai ter síndrome. E a gente fez o exame de DNA, a gente descobriu, mas nunca descobriu qual a síndrome deles. A gente só sabia que tinha alteração cromossômica. Mas a gente não sabia qual era. Depois que, durante o processo, né, a gente queria saber qual era a síndrome que tinha. O que é mais poderoso é que a gente acessou essa criança, a criança não teve nada, nenhuma deformação, nenhum tipo de síndrome, e a gente teve a gravidez mais tranquila da nossa vida, e até hoje é uma criança que tem muita vida para dar. O que a gente aprende com isso? É que você pode criar a sua própria realidade, aquilo que o Senhor já disse que você venceu, você já venceu, aquilo que Deus falou para você, acredite, confie e vá para cima. Vá para cima do que precisa ser feito, porque você já é mais que vencedor.
da hora, mano. Que poderoso isso. Mano, isso é muito forte em posicionamento. Eu vou modelar muito você nesse sentido, você não, cara. Muito forte em posicionamento. São histórias, né, cara, Da hora. que deixa a gente muito forte, né? E o que é mais incrível aqui, a gente tem um acesso de estar junto não só por tudo que você é, mas é muito prazeroso estar do seu lado. Ah, que bom, cara. É muito prazeroso. Com um amigo, a gente está se conectando cada vez mais, cada vez mais próximo. É verdade. E essa mesa aqui, esse café sem açúcar, para a gente se aproximar ainda mais. Uau! O açúcar não é porque acabou, é porque o assunto é sem limite. Então a gente vai para cima. É isso aí, galera. Mas eu fico muito feliz por ter tido essa oportunidade com vocês, de fato. Eu acredito que aquilo que a gente falar de mensagem fluiu até agora, né? Com certeza. Fluiu, E né, foi gente? casando, né? Foi casando. Foi casando. Tanto com as conversas que a gente já teve anteriormente, parece que está sendo uma ocorrência assim, muito sinistra, muito espiritual. E tudo que você falou desde o início foi casando com essa conversa toda, né? Eu ainda não... Eu quero saber ainda como é que você veio parar aqui. Sim, é. Como é que você se conectou com as pessoas daqui? Como é que você veio parar aqui? E se você puder abrir, qual é o seu objetivo hoje? Você como um cara forte e objetivo. Ótimo, perfeito. O que acontece? Eu só vim parar aqui por ter um propósito. Lembra dos níveis de autoconfiança? Eu acessei o Kairos e vi isso aqui tudo acontecendo. Aí você me pergunta como? Você tem que acessar e tem que ter um nível espiritual bem aflorado. Porque o que eu conheci muito cedo foi o nível espiritual. Hoje eu consigo fazer certas coisas que, se eu te falar, mesmo que eu tivesse estudado no nível emocional, no mais alto nível, hoje eu já gastei, para você que está aqui, você pensa que não tem que investir em você, tem que investir. Mas eu acho que eu já gastei uns 400 mil reais só de conhecimento. De tudo que você imaginar, de desenvolvimento pessoal, de formação, só do IP eu fiz 4 vezes. Só do IP. Então, você que está aqui, invista em conhecimento, invista em sabedoria. Eu de fato, investi tudo que eu tinha para adquirir isso. Só que mais poderoso do que isso é elevar o seu nível de experiência espiritual. Quanto mais você aflora o seu nível de experiência espiritual, mais você acessa o Kairos, mais você recebe promessa do Espírito, mais você acessa coisas e autoridade. O mais poderoso que você tem que alcançar hoje é a autoridade espiritual. Que é aquilo que ele te dá no reino espiritual, você pode só ligar na terra, como se fosse um cabo. Pega um cabo aí, imagina um cabo agora. Aí ele fala na palavra assim, ó, o que é ligado nessa terra é ligado no céu. O que é ligado no céu é ligado na terra. Deixa eu te falar uma coisa muito poderosa, você tem que escutar isso aqui. Então, imagina você levando o seu nível espiritual em que você já recebeu lá. Você já acessou lá e você ligou. Na hora que você liga, você consegue ter uma sabedoria tão grande que é dele e por ele, e você pega isso aqui e faz isso aqui, ó. E você conecta. E quando você conecta, mano, você já sabe onde você vai chegar. Eu já estou aqui por visões que eu recebi, por revelações que eu recebi, e eu já sei onde eu vou chegar. Eu já sei onde eu vou ocupar, qual lugar eu vou ocupar. Dentro de você moram mensagens únicas. E para tudo que eu ensino, hoje eu domino 3 áreas. Você está escutando aqui, eu domino vendas, eu domino branding, eu domino a mentalidade espiritual, emocional e intelectual. Eu domino essas áreas. Por quê? Porque eu nasci com esse propósito de fazer outras pessoas entenderem isso, aprenderem isso. Porque eu tenho um chamado para ser mestre. Eu gosto de ensinar as pessoas. E como eu sei disso, como eu elevei meu nível espiritual, hoje eu já recebi essa autoridade para fazer isso. E é por isso que eu já sei onde eu vou chegar. Você está entendendo? Porque eu já consegui acessar essas camadas antecipadamente no céu primeiro. Tem gente que conecta na terra primeiro. Demora muito mais. Lá o acesso é muito mais rápido. Entendeu? Aí quando eu acesso, eu só passo para cá. E é uma coisa que a gente está muito comentando, né, Jeff? Não começar de baixo para cima, né? Olha! Mano, que poderoso, hein? Hoje à tarde, velho. Uau! Da sensibilidade do Espírito Santo, né? E também de como acessar o ambiente espiritual para você ter um emocional forte, isso cair no teu físico, no teu intelecto. É muito doideira, porque toda vez que a gente está vindo aqui pro café, Café Cash, agora Café Sem Açúcar. Sem Açúcar podcast. É algo que está rolando na nossa vivência, e aí cai no assunto aqui, que o Arthur nem sabia, mas é um assunto que estava, a energia. A energia de um lado que atrai a energia do outro, então esse pensamento, a frequência. Então a tendência é a gente encontrar pessoas da mesma frequência. E quando a gente quer alcançar uma frequência maior,
a gente tem que ir atrás dessa frequência. Agora tem um detalhe que ele perguntou, Jeff, como eu entrei aqui, né? Você, uma coisa bem interessante é que você nunca vai entender o que você precisa fazer. Você pensa que tem que entrar por cima. Deixa eu falar uma coisa. Tudo na nossa vida é uma construção. Eu sempre tive acesso aqui, de uma certa forma, porque eu sou empresário da X-Brand. A X-Brand é uma empresa do Pablo Massal, né? Foi uma empresa do Júnior Neves, até hoje né? E eu poderia ter acessado de várias formas, de verdade. Só que algo falava no meu coração, que eu disse que tinha que construir uma história. E por onde eu comecei? O suporte. Então, olha que interessante. Por que isso? Por que a gente tem que construir? Lembra de fazer história? Você tem que fazer uma construção. Olha, ele adora, o Todo-Poderoso adora quando você cria histórias. É por isso que essa parada de história está dentro. E ele financia, né? Ele financia, ele adora você construir história. Patrocina, né? Ele patrocina. Ele fica torcendo. Aí ele fala assim, olha que doido. Ele fala assim, mano, é isso aqui que eu tenho pra você. Ele fala assim, é isso aqui, você vai entrar por isso aqui, não quer não? Não quer não? Ele fala assim, Que da hora. você tem que entrar. E eu entrei pelo suporte, fiz história no suporte. Fiz história no suporte. Eu me lembro que eu estava exatamente numa mesa igual essa ali, e eu cheguei, e era o lançamento do Nes Monteiro, eu passei pelo lançamento do Nes Monteiro, passei pelo lançamento da Elise, e eu passei pelo lançamento do Pablo. Olha que aceleração no processo. Olha que aceleração, eu peguei os 3 lançamentos. E em cada um eu fiz história. Em cada um eu deixei a minha marca. E eu me lembro quando eu cheguei, o produto mais caro do Nes Monteiro, que você não está assistindo, você deve conhecer, o cara está do lado do Pablo Massal. E aí, eu me lembro quando eu cheguei, eu disse, eu vou vender 5 produtos desses, no mínimo. Tinha umas 15 pessoas do meu lado olharam para mim, tá ficando doido, de 20 mil reais. Ninguém queria vender, e ele não era comum ele vender em lançamento. O negócio deles era vender o produto de 997, que é o produto básico, mas ninguém quer pegar o mais difícil. Ninguém quer ir pelo caminho mais difícil. Você já quer esse. Eu já quero esse. E quando eu falei isso, pensei, Mentalidade. não, é engraçado que teve metade disse assim, você tá ficando doido, eu não vou conseguir atingir isso não. Eles falavam assim, né? E teve uma galera, uns 2, 3 falavam assim, eu quero aprender. Esses que queriam aprender, venderam comigo. Porque eu ensinei a tática de vender. Que massa. Eu ensinei a forma de vender. E o que aconteceu? A gente convenceu 11 pessoas a comprarem o produto. 11 pessoas. E é muito massa que você tocou nesse assunto de vendas, porque isso é um cara que refere em vendas. Claro. E a galera em Na geral- verdade, que é interessante, né, Léo? Até uma coisa para entender, o meu negócio é mentalidade. Né? Eu gosto de vender porque eu aprendi, não é técnica, é falar com a alma das pessoas. Eu não falo técnica, eu não ensino técnica. Ó, eu vou falar qual pra você, eu ensino as pessoas técnicas, mas eu não uso. Não uso. Eu uso, se eu usar algumas vezes, assim, é perdido, mas o que eu mais utilizo é falar com a alma das pessoas. Eu olho no Isso olhar, conecta. isso conecta. Eu falo de histórias, eu falo de emoções, eu falo. Isso de fato conecta as pessoas. Sim. É isso que vai fazer você avançar para o próximo nível. E essa mensagem é a principal que eu tenho, de falar com a alma das pessoas. É algo que é meu, que eu descobri isso dentro de mim, que eu tinha. E eu falava, né? Como marca, sabe o que eu falo como um bom estrategista de branding? Eu falo o seguinte: você nasceu para ocupar um lugar no mundo. É outra mensagem que eu cavei dentro de mim. Você precisa cavar dentro de você qual a mensagem que tem internamente dentro de você. E quanto mais você descobre, quanto mais autoconhecimento, mais você descobre essa mensagem. Olha que maluco. Isso é muito doido. Né? Então eu respondi o Jeff, né? Como eu consegui chegar, aonde vou chegar, e é isso que a gente tá fazendo aqui, cara. A gente conhecer Que histórias. doideira. Que doideira aqui. Tá muito massa essa live, tá se caminhando pro final. Mas eu quero fazer uma pergunta, porque assim, a maioria da galera, vocês sabem, porque você é da área, tem muita gente que ainda tem preconceito de vender. Acha que não sabe vender, acha que vender é uma coisa ruim. E às vezes eu parando para pensar, o que eu vejo? A gente vende desde quando a gente nasce. Porque uma criança, ela negocia ali com a mãe que quer mamar, ela chora, então ela vai lá e consegue mamar, consegue o leite. Sim. É uma negociação. Sim, Né? sim. Às vezes a gente está ali na adolescência e a gente quer passear no shopping, quer fazer alguma coisa, o pai fala, você vai ter que tirar boa nota. Então, é uma negociação. Então, eu vejo que é algo natural. Então, para a galera que tem uma certa repulsa, eu acho que é algo ruim vender, o que você pode falar para essa galera? Uau, que bom, né? Falar isso aí, hein, Jeff? É assim, por que as pessoas não vendem? Eu quero que você anote aí, quem não vende não prospera.
Você que não gosta de vender, eu vou te falar. Por sorte, você vai se formar em alguma coisa, vai passar tanto tempo da sua vida e você vai fazer alguma profissão que você não precisa vender. Mas eu te falo, não precisa vender de certa forma, porque tudo se faz necessário convencer alguém sobre qualquer coisa. Procedimento, eu sou médico, não precisa procedimento, precisa convencer. Você que trabalha com alguma plástica, você precisa convencer alguém de fazer. Tudo é vender. Tudo está dentro da margem do venda. E se você não sabe vender, contrate alguém que sabe. Porque de fato você só vai escalar, só vai ter escalabilidade, só vai ter um alcance maior quando você sabe vender ou tem uma equipe de vendas. É assim que funciona. Então você não vende hoje, sabe por quê? Porque você não gosta de se expor. Porque utiliza o princípio da exposição. Tem vários princípios para quem gosta de vender. Eu poderia passar uma hora falando dos princípios para você vender. Tem um motivo de você vender e tem um motivo de você porque você não vende. Então, se você sabe esses dois, você fala assim, meu Deus, eu preciso aprender a vender hoje. Agora, o que mais me choca é eu chegar numa sala e ter 10 pessoas, dessas 10, apenas 1, 2 sabe vender. Me choca isso. Você vê como elas se comunicam? Eu consigo perceber a forma como ela consegue comunicar, simples, eu sei se a pessoa vende. Muito natural para É você, muito. né? Porque você se posiciona. Sim, Desde, eu já sei. Desde criança. Sim. Então tudo é muito perceptível para você, Sim, é muito natural. Muito natural. Isso é muito E massa. aí a gente consegue perceber isso. A gente não sai falando para todo mundo que precisa ser melhorado, porque o povo vai pensar que a gente é doido, né? Mas se a pessoa pedir minha opinião, mano, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falo. Então, a pessoa que não vende é porque ela não sabe que precisa vender. Tem motivos para você vender e tem motivos o porquê você não vende. E aí vamos sacar uma aqui. Por que você não vende? Porque você não gosta de se expor. Segundo, você não vende por quê? Porque você aprendeu assim. Terceiro, você acredita que vender é um dom. E não é. Não é um dom, amigo. Tudo que é treinável. Tudo que você quiser alcançar. Se você treinar, você vai chegar onde você quiser. A parada é sobre treinar. É sobre ter hábito. A parada é ter disciplina. Para conseguir chegar onde quiser. E por que você tem que vender? Porque prospera. Por que você tem que vender? Porque de fato você vai alcançar o que você quiser na sua vida. Por que você tem que vender? Por que você tem que vender? Porque todos os mega bilionários venderam. Hoje estão vendendo, são vendedores. A gente está diariamente se vendendo também, né? Claro! A toda hora. A toda hora a gente se vende. A toda hora. Da forma como você se expressa, eu vejo pessoas que querem vender e não dão um sorriso, cara, pro outro. Não é ser querer agradar todo mundo, é ser uma pessoa que é receptiva. Eu ensino pros outros, sabe o quê? Como vender em 9 segundos, vocês sabem? Fala aí, ensina a gente É aí. doideira, qualquer que você anote Eu vou aí. aprender agora. Vamos aprender agora como vender em 9 Vou aprender agora. segundos. Existem 3 princípios para vender qualquer coisa. Eu vou te falar, se conecte. Segundo, passe confiança. E terceiro, dê segurança para aquela pessoa que vai comprar alguma coisa de você. São essas 3 coisas que vendem em 9 segundos. Aí a pessoa pensa que tem que... Claro que tem um storytelling, né, nesse processo. Você precisa encantar. Então, como reter a atenção de uma pessoa? É se conectar bem com a pessoa. A pessoa é entender que você está ali de alma. Você não está querendo vender atrás do dinheiro. Você que é vendedor, pelo amor de Deus, para de achar que cliente é para bater tua meta, pelo amor de Deus. Nossa, verdade. Para de achar, eu nunca vi E, mano, isso. o comprador consegue ver na Claro! no olho do vendedor que consegue Claro! isso. Porque começa a empurrar coisa, começa... Claro! É verdade. Claro! Isso é incrível. Isso é verdade. É uma energia que a pessoa percebe na hora. Aham. E eu não trabalho dessa E forma. outra, a gente vê vendedor sério quando o cara resolve o nosso problema. Claro, Não ele tá em vende alguma foco. coisa, entendeu? Sim, é isso. A gente compra alguma coisa dele, mas está resolvendo o nosso problema. E o cara está interessado em resolver o nosso problema com essa conexão. Exatamente, está interessado, ele se conectou. É uma pessoa que chega para mim com um sorriso largo, é uma pessoa que sabe conversar. Mano, esse cara já é um vendedor. Ele só, às vezes, não treinou o possível para desenvolver essa técnica, né? E eu falo técnica, não é usar gatilho fajuto, não. Entendeu? A técnica é você ter uma amorosidade no ambiente, sabe? Você se conectar a pessoa a ponto dela entender que você está querendo ajudar ela, se doar. Vender. Existem princípios. Eu vou te falar agora qual é o princípio de vender. Vender não se trata de entregar um produto e dinheiro para cá ou serviço para lá. Se trata de doar. Se trata de se dedicar. Se trata de fazer o que está ao seu alcance para atender uma pessoa, um ser humano. É isso que é vender. Para mim, os 3 princípios da vida estão nisso aí. Que legal, mano. E se não tiver no teu alcance de resolver o problema do cliente? Eu passo para alguém, delego para alguém que resolve. E sempre tem alguém, né? Você que vai ver. Você que pensa que nunca vai resolver, tem sempre alguém que tem uma solução.
Porque, tipo, o que eu vejo muito, assim, eu venho e quero comprar essa caneca de você. Sim. Você não pode resolver meu problema porque você não tem essa caneca para resolver, mas você tem essa cafeteira. Isso. Eu venho para comprar a caneca, você não tem essa caneca, você fala, não, leva a cafeteira que vai resolver. É claro. Resolve meu problema, eu preciso de Resolve. uma caneca. Aí você fala, não, vai ali no cara que sabe de caneca, que ele vai te vender a caneca. Você não vai me empurrar um negócio. Você falou uma coisa que eu chamo que a arte do vendedor não é vender o que o cliente está procurando. É saber o que ele precisa e sanar isso. Entendi. A arte de vender é essa. É uma arte, vender é uma arte. E as perguntas... Tem as perguntas, exatamente, as Isso. perguntas são chave. E é por isso que o padrão de vender é sondar primeiro, né? Conectar, sondar, depois explorar, depois isso, depois aquilo, entendeu? É um padrão. Eu ensinava muito isso aí pra Que galera. da hora, mano. E eu ensino até hoje, né? O pessoal a vender de fato. Mano, existe o É. pai do tráfego, lá com o rei do tráfego. É o rei do tráfego. Eu considero o Arthur pai do posicionamento. O cara é o rei do posicionamento. Você gostou mesmo? Gostei, Top, hein, cara? Eu isso vou aí. modelar muito você. Ah, não, eu falo muito de posicionamento. Que da hora. A gente está fazendo sem açúcar aqui podcast, mas quem está mais aprendendo aqui É sempre nós, mano. É a equipe É que sempre tá nós, nisso. mano. Nossa, A gente tá- Que poderoso, né? Cada café cash e cada café sem açúcar é um aprendizado. É verdade. A gente Não, tendo eu já uma aprendi mentoria muito com gratuita. você. a gente tá. Mano, é isso. É. A gente achou o modelo de negócio. É isso aí. Mentoria gratuita, mano. Que top, mano. Eu fico feliz de aprender com vocês. Vocês pensam que eu estou passando conteúdo, que eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo aquilo que enche meu coração. Que da hora. Ó, se eu pudesse fazer isso todo dia, produzir desse nível, mano, eu ia amar. Porque hoje, produtividade, pra mim, é aquele cara que produz um barra 100, né? Que é o movimento que eu tô criando agora. Ser um vendedor barra 100, ser alguém que produz um barra 100, é entender que todo dia você tem que produzir e atingir milhares de pessoas. Você tem que ir pra internet mesmo, você tem que ir pro online e expor esse negócio pra avançar. E aí tem que usar a internet, hoje é um amplificador. É algo que vai fazer você avançar anos-luz. E é por isso que eu estou fazendo isso. Eu todo dia, se eu produzir dessa forma, eu vou ficar feliz. Massa. Entendeu? Massa É isso aí. demais. Quer fazer alguma pergunta aí, Jeff? Mais? Eu acho que eu respondi as perguntas. Fui bem claro aqui. Eu quero que o Arthur faça alguma pergunta pra nós aqui Uau. pro podcast, pra mim, pro Léo. Massa. Faz uma pergunta aí. Faço pergunta sim. Esse negócio de pergunta pergunta revela muita coisa. Tanto revela o coração de quem está perguntando, como também Isso é verdade. quem vai Quem tá responder. respondendo. É isso aí. Mas vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta pro Léo, depois eu faço pro Jeff, tá? Vamos lá. Pro Léo. Léo é um cara que se posiciona hoje em finanças, né, Léo? Em finanças. é isso aí. E, cara, eu já consegui ver um pouco do que você fala. Você é um cara que tem um coração gigante. Já conheci o Jeff também, já vi o cara também, mano. Já vi que você tem um coração gigante também. E eu vou fazer uma pergunta pro Léo. Léo, onde você quer chegar agora? Com o seu posicionamento? Hoje, Como é que você se enxerga? cara, primeiro essa pergunta, ela é muito pertinente pro meu momento de vida atual. Porque eu acredito que tem vários momentos na nossa vida. E eu acredito que você deve ter passado por isso, e muitas pessoas passam, sempre de alguma forma a gente está se posicionando. Sim. Até mesmo quando a gente não se posiciona. Hoje eu me posiciono com finanças. Mas eu estou muito na pegada agora, que é algo que está latente no meu coração, brincando muito com família. Uau. Então é algo que eu estou me aprofundando muito com Deus. Porque eu sei que vai vir coisa muito nova por aí. Uau. Eu vou me surpreender, as pessoas que estão à minha volta vão se surpreender, e essa mensagem vai chegar para muitas pessoas. Então, Ó, eu Legal, hein, mano? Eu ando com você diariamente e eu já tô me surpreendendo, mano. de verdade, a gente conversou um pouquinho aqui antes do Sem Açúcar, e muita coisa vai vir à tona. Uau. E isso vai trazer muita vida para muita família. Uau. Da hora, mano. Parabéns aí pelo seu posicionamento. Uau, parabéns, de verdade. Eu já vi também ele falando sobre isso e Não. que o propósito do cara é gigante também. É isso aí, parabéns, mano. Parabéns, mano. Ô, agora é pro Jeff. Vou mandar uma sem açúcar pra ele aqui, meu povo. Vou mandar uma sem açúcar Mano, pra ele. Vamos lá, ó. Jeff, cara, eu vi que pelo seu olhar, você é um cara de grandes propósitos. Da mesma forma que a gente. Todos nós nascemos com grandes propósitos. Só que quando a gente olha, aquilo que a gente quer construir pra gente não é nada comparado àquilo que Deus quer pra gente. Você já consegue enxergar aquilo que Deus já fez e preparou pra você? Cara,
É muito louco essa pergunta, porque eu te fiz uma pergunta no sentido de como saber o próximo passo, tá ligado? E eu tô nisso. Eu tô em querer saber o meu próximo passo pra não cair nesse comodismo, entendeu? Uau. Porque, assim como você, eu me vi aqui dentro, eu me vi trabalhando com as pessoas que eu trabalho hoje e fazendo o que eu faço hoje. Só que por algum momento o comodismo, um certo comodismo bateu, sabe? De estar aqui nesse ambiente e tudo, e eu quero ir pro O próximo que passo. você se compromete? Olha sem açúcar aqui, ó. O que você se compromete, querida? O que você se compromete, assim, vendo isso, né? Porque nós estamos aqui por um propósito. Eu estou seguindo o seu propósito, você está seguindo o meu, e você vai pegar algo de fato aqui. Sim. Nós estamos aprendendo toda hora. Cara, o que Deus tem falado muito forte comigo é fazer discípulos de fato, sabe? Uau! E o que eu tô ouvindo nesse podcast, que eu tô ouvindo lá na sala que a gente trabalha, que a gente desfruta, que eu quero modelar muito sobre você e outras pessoas, é posicionamento para Uau. fazer isso. Né? É isso aí. Eu tenho tratado alguns lances da minha vida de paternidade e tal que me trazem um certo bloqueio nesse sentido de posicionamento, mas eu já estou fazendo o que tem que ser feito. Né? É isso aí, cara. É isso aí. Só em você ter sido despertado e já estar nesse processo, assim como ele e você aqui, não existe mais nada poderoso do que a gente estar aqui, investindo nosso tempo nesse horário, né? Investindo naquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente, enfim, nós só queremos ver a sua transformação nesse café sem açúcar podcast. Sem açúcar, podcast. Nós só queremos ver você fazendo o que for necessário, não é porque tem açúcar no café, não é porque vai ficar mais doce sua vida. Eu costumo dizer que o fluir não é porque vai tudo bem. Eu falo de fluir, eu tenho um método que fala de fluir. E eu sempre me perguntei, o que é fluir para mim? E o fluir, talvez você esteja pensando que o fluir é ter um café com açúcar, um café delicioso, talvez um café das Arábias, não sei da onde. Eu te falo, você só precisa entender que o fluir na sua vida, o seu posicionamento, é quando você de fato assume quem você é, aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você merece ter. Esse é o fluir. E quando vem processo na sua vida, quando vem desafio na sua vida, que te faz ser mais forte, não pare até conseguir aquilo que você nasceu para ser. Que da hora. Que da hora. É isso. Mano, que conversa pesada. Esse podcast foi muito louco. Foi muito louco. Arthur, cara, muito obrigado. Foi um te prazer. agradeço, A gente se vê. Cara, também aqui do lado! Hoje estou aqui do lado, A pessoal. gente vê na sala da frente. É. É isso. É isso aí, galera. Obrigado pela presença de vocês. Compartilha, deixe seu like e siga o arroba dos caras, arroba Arthur R. Lima 1. Jeff, J. Mantovani 1. arroba leopontes.br. Galera, até o próximo. Fechou, valeu. Valeu.